igreja. Você viu lá a logomarca lá na porta? Uma identidade, uma roupagem nova. Irmão, isso é um divisor de águas. Então, que bênção esse momento que nós estamos vivendo como igreja, né? Eu tenho certeza assim, que nós vamos viver um novo tempo, uma nova história. E o Senhor já começou a mexer. Então, a festa dos tabernáculos está aí, né? Da cultura do reino, né? Vivenciando, implantando a cultura do reino. Então não perca também, tem uma programação de excelência, né? Pessoas que vão estar aqui nos abençoando. Glória a Deus. Acho que esses são os recados principais. Irmãos, abra comigo no livro de Mateus, capítulo 28. Eu quero compartilhar com você essa palavra. Que você possa abrir o seu coração. Essa palavra que Deus ministrou, essa palavra primeiro que é para mim, é um desafio para mim, é um chamado para mim. E eu quero compartilhar com a igreja, né? Se você, né, dê o melhor da sua atenção, irmão, se concentre naquilo que Deus quer falar. Eu tenho certeza que de alguma forma o Senhor vai ministrar aqui nas nossas vidas. Mateus capítulo 28, nós vamos ler os versos 18, 19 e 20. Finalzinho do capítulo de Mateus. Aí ó, os irmãos, essa equipe é 10, viu? Olha lá, ó. Então Jesus se aproximou deles e lhes disse: toda autoridade me foi dada aonde, irmãos? Nos céus e na terra. Portanto, vão, algumas traduções vão dizer ide, esse é o ide de Deus, e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Feche seus olhos. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra, e esse é um momento inegociável aqui na Tua casa, porque a Tua palavra é que traz vida, a Tua palavra é que transforma, meu Pai, e nós queremos agora nos colocar diante de Ti, te pedindo de todo o nosso coração, ministre aqui, meu Deus, de uma forma especial, que possamos entender, ó Deus, esse chamado, essa direção, meu Pai, com clareza, e não somente entender e ouvir, mas praticar, colocar em prática, meu Pai, mas a viver o Evangelho, com intensidade, com amor, com compaixão, com autoridade, meu Pai, que o Senhor desperte a Tua igreja, porque isso aqui não é um chamado somente para pastores, para missionários, para líderes, aqui eu estou falando de um chamado para a igreja, Mateus capítulo 28, o ide do Senhor é para nós, desperta-nos, ó Pai, da sonolência, desperta-nos, meu Pai, desse sono da morte, para que possamos viver com intensidade aquilo que é o propósito, aquilo que é a vontade do Senhor para as nossas vidas, em nome de Jesus, amém, amém, igreja? Glória a Deus. Então aqui, como eu compartilhei com vocês, o tema dessa palavra é chamados para sair, impactar e transformar. Essas três coisas, chamados para sair, impactar e transformar. Irmãos, escuta aqui, Deus nunca chama alguém para permanecer no mesmo lugar, para viver a mesma vida de sempre. Quando Deus chama alguém, é porque Ele tem algo. Quando Deus chama alguém, é porque é para mover, para movimentar. Esse é o chamado de Deus para mim e para você. Por isso que Deus está falando assim, olha, ide. Se Ele está falando para ir, é porque nós precisamos movimentar. Se Ele está falando assim, olha, você vai batizar as pessoas, você vai ter autoridade. Então isso exige de nós esforço, isso exige de nós entrega. Então o chamado de Deus não é simplesmente para ficar no lugar onde você está. Quando Deus nos chama, porque é para mover. Por isso que a primeira palavra que eu quero deixar para você é: saia, vá, faça alguma coisa, coloque os seus pés sobre as águas, saia do conforto, saia do pecado, saia da mentira, saia do engano, saia da cegueira, saia da preguiça, irmãos. Eu não sei o que te prende, eu não sei o que limita a sua visão, eu não sei o que limita a sua vida, mas o chamado de Deus é para que nós possamos sair.
de tudo aquilo que nos prende, de tudo aquilo que nos amarra. Abraão, ele saiu da terra da sua parentela. Gênesis capítulo 12, no verso 1, vai dizer que esse homem saiu, debaixo de uma direção de Deus, debaixo de um chamado de Deus. Mas por que Abraão saiu, irmãos? Para viver algo maior. E isso é para mim e para você também. Por que Deus está chamando eu e você a sairmos desse lugar que aparentemente nos aprisiona? É para que nós possamos viver algo maior. Só se vive algo maior quem sai. Só se vive algo maior quem tem fé, quem acredita, quem obedece, quem dá um passo de fé. Para você andar sobre as águas, você precisa colocar o pé sobre as águas. Então essa é a primeira palavra para sair. Abraão saiu e ele viveu, e Deus honrou esse homem. Ele passou por momentos difíceis, passou por momentos de perseguição, passou por tribulações junto com a sua esposa, irmãos. Mas o Senhor deu vitória, o Senhor o colocou no lugar de honra, e através de Abraão, todas as famílias da terra são abençoadas, porque Deus fez ele viver algo maior. Para Moisés não foi diferente. Deus despertou Moisés, Deus fez Moisés ele sair do conforto do deserto para libertar um povo. Irmão, você quer um desafio maior do que esse, de libertar uma nação, libertar um povo? E Moisés, ele aceitou esse desafio de Deus com muita dificuldade na fala, sabe, uma dificuldade na sua mentalidade. Deus foi trabalhando com ele, Deus foi moldando aquele homem, mas Deus honrou aquele homem porque ele tinha uma palavra. E ele saiu, ele não se escondeu, ele não fugiu do chamado de Deus, e Deus fez daquele homem o libertador de Israel. Ele viveu algo maior, porque ele saiu. Os discípulos de Jesus, quando eles aceitam o desafio de seguir Jesus, quando eles aceitam o desafio de largar as redes, para deixar de pescar peixe, para pescar homens, eles também viveram algo maior. Eles tiveram que sair da sua vida, do seu trabalho, para viver algo diferente com Jesus. Então, irmãos, essa é a primeira palavra para mim, para você: saia. Porque o chamado de Deus nunca é estático. O chamado de Deus, ele é dinâmico o tempo todo. Ele exige muito de mim e de você. Ele nos tira da zona de conforto e ele nos insere na zona de fé. Estar inserido na zona de fé, viver na zona de fé, é fazer o que Abraão fez, é estar debaixo de uma direção de Deus, é fazer o que Moisés fez, o que os discípulos fizeram. Mas nós precisamos, para receber algo de Deus, nós precisamos nos movimentar. Não adianta nada você pedir para Deus algo e ficar esperando acontecer, irmãos. Eu e você precisamos fornecer a matéria-prima para o Senhor. Se você quer sonhar, se você quer conquistar, você precisa movimentar. Irmãos, eu tive uma experiência essa semana assim, ontem, experiência muito forte. Nesse sentido, eu nunca tinha tido uma experiência com Deus. Eu fui almoçar, eu e minha família, e sobrou muita comida. Sobrou, irmãos. Aí está o primeiro milagre. É muito difícil sobrar comida lá em casa. Esse é o primeiro milagre, viu, Daniel? Muito difícil, porque nós comemos bem demais, Marcão. Lá a gente come, meus meninos, eles comem como que um adulto, para mais ainda. Né? E assim, a gente sobrou comida, Davi, sobrou. E aí eu peguei e falei: gente, mas tem muita comida aqui. E a gente tinha um compromisso à noite, nós viríamos para a igreja. Falei assim: gente, eu vou fazer uma marmita aqui. Peguei uma marmita que eu tinha comprado, um empanado de frango, arrumei a marmita, coloquei um macarrão, irmãos, um arroz, feijão, um empanado de frango. Fiz uma marmita, não é por nada não, mas na hora que eu fechei ela, eu peguei assim, eu acho que tinha mais de 1 quilo de comida lá, mas ela ficou servida. Um cara, para bater uma marmita daquela, tem que respeitar, porque é diferenciado. E aí, irmãos, eu peguei essa marmita, pus um garfinho descartável, pus na sacola e falei assim: eu vou achar alguém para me dar essa marmita. Eu não gosto de desperdício, eu não gosto de deixar a comida perder, irmãos. Eu fico incomodado com isso. E aí, eu peguei, saí, fui levar meus meninos na escola, e quando eu fui procurando, eu passei por alguns lugares que eu já estou acostumado a ver pessoas em situações de rua, que precisam se alimentar. E aí eu passei pela UPA, aqueles hotéis que ficam ali, vocês devem conhecer bem. Eu não
conseguia achar ninguém. Aí eu fui levando meus meninos para a escola, levei lá no centro. Aí eu falei assim, ali no Badião do centro, eu sempre vejo gente lá, tem um hotel ali, uma turma que fica ali naquela praça, eu vou achar alguém para entregar essa marmita. Irmãos, não achei ninguém. Eu falei, gente, cadê esse povo? Isso era 1h da tarde, 1h da tarde. Aí eu falei assim, aí tem um rapaz que fica ali na esquina do Napolitano, um moreno alto, ele chama ele de Jacaré, não sei se vocês conhecem. Eu falei assim, eu vou jogar isso aqui no colo do Jacaré, vai mandar ela. Irmãos, e eu virei ali na rua do Napolitano, cheguei lá, nossa, cadê o Jacaré, gente? Nem o Jacaré está aqui, não tem ninguém. Não, mas fiquei com o coração partido, o que eu vou fazer com essa comida? Não vou jogar isso aqui fora. Peguei, busquei a minha esposa, já estava atrasado, mudei minha rota toda, busquei ela, levei no trabalho, falei assim, amor, eu não sei o que eu faço essa comida, eu não vou jogar isso aqui fora. Fiquei no carro, irmãos, e deixei ela e estou indo. Quando eu estou indo, passando perto do mercado municipal, encontrei um rapaz que estava chegando numa casa, ele apertou o interfone da casa, e eu já tinha visto ele na rua. Eu falei, opa, é agora, encostei o carro, falei assim, meu amigo, vem cá. Ele ficou me olhando desconfiado. Eu falei, vem cá, e ele veio andando para o rumo do carro. Eu peguei e falei assim, olha, deixa eu te falar, eu estou com uma refeição aqui, você quer? Irmãos, aquele homem olhou para mim e falou assim, você não está falando isso não. Ele olhou para o céu e falou assim, porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. Senhor, eu te agradeço, porque hoje eu te pedi de todo o meu coração. Eu precisava tanto comer um arroz, comer um feijão, tanto tempo, eu estou me sentindo fraco. E o Senhor trouxe o arroz com feijão para mim. Irmão, na hora que aquele homem começou a citar o versículo, e orar e falar, eu comecei a arrepiar tudo. Não estava entendendo nada. Ele pegou a marmita e falou assim, muito obrigado, porque Deus mandou essa comida para mim. Irmãos, eu rodei a cidade inteira procurando alguém para dar essa marmita. Só que eu não sabia que essa marmita tinha dono. E Deus fez tudo acontecer para que essa marmita chegasse na mão daquele rapaz, porque era específico para ele, aquela marmita. Mas por que aconteceu? Ele orou, conhece a palavra como ninguém, inclusive citou de cor alguns versículos, e ele recebeu. Por quê? Porque ele se movimentou, ele saiu de onde ele estava. Naquele momento eu vi ele batendo no interfone para ver se conseguia comida em algum lugar. E eu encontrei com ele. Mas vocês entendem que ele teve que se movimentar? Vocês entendem que ele teve que sair do lugar onde ele estava? Não adianta você pedir, não adianta você só orar, você precisa agir, você precisa se posicionar. E foi uma experiência tremenda, irmãos. E nesse processo de sair, de se movimentar, não é só de sair de um lugar físico, de um lugar para o outro, mas é de sair de uma mentalidade às vezes pequena, uma mentalidade medíocre que nós temos muitas vezes em várias situações, uma mentalidade antiga. Nós precisamos mudar a nossa mentalidade em relação a isso, às coisas de Deus, senão nós nunca vamos viver o novo de Deus. Tem coisas na nossa vida que precisam ser desbloqueadas. Às vezes nós somos tão limitados, nós não conseguimos romper em algumas áreas, porque somos negativos demais. O único que limita você, sabe quem que é, irmãos? É você mesmo. É você mesmo. Não é o diabo, é você mesmo. Você é o seu pior inimigo. Então para de ficar falando coisas negativas, para de ficar falando coisas que não dá certo, de que você não consegue, de que não vai fluir, de que você não vai alcançar. Cuidado com o que sai da sua boca, porque quando você fala, você é o primeiro a ouvir, o seu cérebro recebe essa mensagem, e você começa a viver de acordo com aquilo que você está proferindo. Então não é só sair de um lugar, é sair de uma mentalidade também. Mas o chamado não está somente aqui, porque como eu falei para vocês, não é somente sair. É sair para quê? Com qual propósito? Com qual objetivo? Sair para impactar. Aqui continua o chamado de Deus. Ele nos envia para impactar vidas. E impactar, irmãos, é deixar marcas. Impactar é provocar mudanças. E foi para isso que Deus nos chamou. Foi para isso que Ele preparou os discípulos. Pedro e João, eles estavam entrando dentro de um templo, Atos capítulo 3. Entrando em um templo,
E um paralítico pedindo esmola, me dá uma esmola. Naquele momento Pedro parou, ele voltou, olhou nos olhos daquele rapaz e falou assim: olha, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou agora. Levanta em nome de Jesus e anda. E aquele homem levantou, querido, escuta, ele andou? Não, ele pulou. Alguém já machucou o pé alguma vez? Teve uma lesão, quebrou o pé? Quando você começa a retomar seus movimentos, principalmente quem já teve uma lesão, às vezes um pouco mais séria, como que é? Você vai dando aqueles passos, você dá até aquela batidinha, ó, parece que está voltando, né? Aí você dá uma caminhada. Não é assim? A recuperação não é gradativa? Irmãos, o milagre foi tão grande que aquele cara não saiu andando, não saiu correndo. A Bíblia diz que ele saiu pulando. Deus restaurou, não foi só a saúde, as pernas, os movimentos. Deus restaurou a confiança daquele homem. Sabe, Deus foi restaurando de forma completa, usando a vida dos discípulos, e através da vida dos discípulos, não só aquele homem foi impactado, mas a Bíblia diz que todos que estavam ali em volta, foram impactados pela palavra de Deus. Então quando nós sairmos, nós temos que sair para impactar, não é sair sem propósito, não é sair sem direção, não é sair sem cobertura, sem buscar uma orientação, é sair com propósito para impactar, então saia para impactar. E além de impactar, nós precisamos sair também para transformar. Mateus capítulo 28 ficou claro isso para nós. De batizar as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui fala de uma nova vida, de uma nova história, de transformar pessoas, de sermos agentes transformadores. Porque transformar é mais profundo que impactar. Não sei se você sabe disso. Porque o impacto, ele pode ser momentâneo, mas a transformação, ela é duradoura. Transformação é duradoura. Então não tem nada melhor, irmãos, do que você ver e presenciar uma vida transformada, sim ou não? Uma vida transformada, quando você olha para uma pessoa e vê elas se entregando a Jesus, mudando o seu comportamento, mudando as suas amizades, mudando a sua mentalidade. Sabe, não tem nada melhor do que você ver uma família que estava na lama, que estava no pecado, que estava sendo destruída, uma família desfazendo, e de repente você vê aquela família servindo a Deus, chegando aqui na igreja, olha, com os filhos participando ali do ministério, com crianças, o casal aqui abraçado, recebendo uma oração, passando pelo encontro, sendo batizado, e a gente contemplando tudo isso, o poder de Deus se manifestando. Não tem preço, irmãos, não tem preço. Nós, sabe, ver, presenciar isso, e muito melhor, imagina você fazendo parte disso, da pessoa chegando em você, olhando nos seus olhos e falando assim: muito obrigado, porque você fez a diferença na minha vida. Nossa, isso é tremendo, irmãos, isso é o maior galardão, é vidas. Não são as coisas desse mundo que você está conquistando, não é a prata, não é o ouro, é o quanto você está impactando e transformando vidas aqui. Será que a sua vida tem feito diferença na vida de alguém? Quando você chega no lugar, as pessoas são abençoadas, as pessoas enxergam em você uma solução. O que elas veem em você quando você chega? Uma esperança, uma palavra que pode fluir dos seus lábios, o que ela enxerga em você. Então nós somos a resposta para essa geração, amém, irmãos? Nós somos a resposta, e é isso que se espera, é o Evangelho que está em nós. O Evangelho, ele não é apenas, irmãos, uma boa notícia para um momento de alegria, não é somente isso. O Evangelho, conforme Romanos capítulo 1, verso 16, ele é poder de Deus para mudar destinos, para mudar histórias. Esse é o Evangelho, esse é o Evangelho que eu conheço, é o Evangelho que transforma, é o Evangelho que confronta, é o Evangelho que mexe conosco, é o Evangelho que traz uma nova história. Esse é o Evangelho que eu defendo, que eu acredito, é esse Evangelho. E hoje eu estou aqui, é para lembrar, como eu orei aqui no começo, que esse chamado, irmãos, não se restringe somente à liderança da igreja, aos pastores, ou aos missionários que se dispõem,
Mas esse chamado de Mateus capítulo 28 é para todos nós, para todos, sem exceção. É para você que está chegando agora, que está recebendo essa palavra. Você já pode fazer a diferença na vida das pessoas, sabe, de compartilhar o seu testemunho, de compartilhar o que você está experimentando. Então é isso, nós fomos chamados, irmãos, para sair do comodismo, impactar o mundo à nossa volta e transformar realidades pelo poder do Espírito Santo, amém? Esse é o nosso chamado, essa é a direção de Deus, segundo o que está escrito em Mateus capítulo 28, o ide do Senhor, 18, 19 e 20. Então, continuando aqui, diante de tudo isso que eu falei, sobre nós sairmos, chamados para sair, para impactar e para transformar, sobre essa convocação de Deus, qual é a resposta que você tem dado? Qual é a sua resposta nessa noite, perante esse chamado de Deus? Se você vai em Isaías capítulo 6, você vê que Isaías, ele diz, olha, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor sentado no alto e sublime trono, e eu vi anjos serafins com 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam. E esses anjos, eles diziam, santo, 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 e toda a terra está cheia da tua glória. Quando os anjos contemplavam a presença de Deus, e quando eu vi isso tudo, eu disse, ai de mim, porque eu sou um homem de impuros lábios, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Naquele momento tem um anjo que vem com uma tenaz viva, uma brasa viva, e ele toca nos meus lábios, ele me purifica, ele tira, ele me dá uma nova oportunidade, e dentro daquele cenário todo eu escuto, a quem enviarei, a quem há de ir por nós? E aí Isaías se levanta, depois de ser purificado, depois de confessar os seus pecados, ele disse, olha, envia-me a mim, eis-me aqui. Essa é a mensagem, eis-me aqui, essa é a resposta dele. E eu vejo que essa resposta, irmãos, é a que precisa ser a nossa. Eis-me aqui. Mas eu quero mostrar para vocês que isso aqui é muito mais sério do que você pensa. Porque dizer eis-me aqui não é só uma frase bonita. Tem tantas canções que nós cantamos e nós declaramos isso, né, Lu? Eis-me aqui. E nós declaramos, com os olhos fechados, profetizamos isso, Senhor, conta comigo, eis-me aqui. Sabe, irmão, se isso não for de verdade, não vale de nada. É muito sério. Você pode ver que Isaías, antes de declarar isso, ele passou por um processo. Ele contemplou o Criador. Porque no capítulo 1 ele fala assim, ai desse povo, que é um povo idólatra, um povo corrupto, um povo que vai morrer. Mas no capítulo 6, quando ele se depara com a glória de Deus, ele deixa de olhar para o povo e fala assim, ai de mim. O problema sou eu, já não é o povo mais, o problema sou eu. Então aqui ele passa por um processo de purificação. Não adianta nada eu querer fazer as coisas para Deus e não ter essa preparação. Então muitos querem dizer eis-me aqui sem entender que isso é uma resposta ao chamado de Deus e não é simplesmente, como eu disse aqui, uma frase bonita. Porque para falar isso, para falar eis-me aqui, tem que ter coragem. Tem que ter coragem, como Isaías teve. E se você conhece a história de Isaías, você sabe que naquele momento ele se torna um profeta messiânico. Porque ele sai da sua zona de conforto e ele é lançado na zona de fé. E quando Deus faz isso com ele, por quê? É para ele viver algo maior, é para ele ter experiências maiores. E assim é com a nossa vida. Eu posso dizer, eis-me aqui, eu vou ser atacado, eu vou ser criticado, eu vou ser zombado, eu vou sofrer retaliações, isso é certo. Mas eu vou viver algo maior em Deus. Agora, se você não quer sofrer nada disso, se você não quer tomar nenhuma pedrada, é só você ficar em casa, assistir Netflix o dia inteiro, quietinho, não fazer nada, não participar de nada. E aí você não vai sofrer nada. É só você não fazer nada. Não faz nada que ninguém vai falar nada de você. Inclusive não vai nem lembrar de você. Não faça nada. Porque tem pessoas que às vezes a gente fala, eu estou cansado de ser atacado, isso e tal. Irmãos, essa é a vida que eu escolhi.
Bem-aventurado quando vocês forem perseguidos por causa do meu nome. Vocês lembram disso ou não? É sobre isso. Esse é o chamado de Deus. Às vezes a gente pensa, nossa, Jesus chamou, que lindo, maravilhoso, ide, eis-me aqui e tal. Vinde a mim, quem está cansado, sobrecarregado. Mas aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Não tem vida fácil. Nós sabemos que não existe vida fácil. Então quando nós dizemos, eis-me aqui, nós precisamos entender que isso nos tira da zona de conforto e nos leva para o campo de batalha. Você vai para o campo de batalha. E ali você precisa se posicionar como um guerreiro e uma guerreira do Senhor. É como uma pessoa que decide assumir uma célula, ou um ministério, ou uma responsabilidade com alguma família, sei lá. Quando você decide assumir algo em Deus, é certo de que você pode sofrer retaliações. É natural que isso aconteça. Não é fácil você lidar com pessoas, você lidar com dias, com vidas. Então, eu até anotei aqui que vai ter dias que deixarei de fazer o que eu quero para fazer a vontade dele. E a gente tem que pagar um preço. Tudo que eu quero alcançar, eu preciso pagar um preço. Então você vê que, por exemplo, as meninas estavam ensaiando aqui, todo sábado elas ensaiam. Às vezes dá vontade de fazer outras coisas, dá vontade de ir para outros lugares. Mas o chamado de Deus, aquilo que é a vontade de Deus, para fazer com excelência, o dever me chama, porque eu escolhi fazer para Deus. Às vezes no dia de sua célula você tem tantas outras coisas para você fazer, você tem tantas responsabilidades. Às vezes surge um evento, algo legal, algo bacana, e você fala assim, olha, eu tenho um compromisso. Eu vou me alimentar de Deus, eu vou me unir aos irmãos, eu vou adorar a Deus junto com a minha família. Hoje eu não abro mão, porque esse dia é um dia separado ao Senhor. Então às vezes nós vamos ter que abrir mão de coisas que eu quero fazer para fazer a vontade daquele que me enviou, daquele que está me chamando. Então Deus não está procurando, irmãos, pessoas perfeitas. Deus está procurando pessoas dispostas, os disponíveis. Então quando Jesus dá essa missão em Mateus capítulo 28, o ide aqui não é uma sugestão. Ele não é uma sugestão. O ide aqui é um envio com autoridade. Portanto, ide. Eu quero falar sobre 3 ides. Primeiro, ide com poder. Ide com poder. Como assim, do Atos capítulo 1, verso 8, mas recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo. É necessário nós sermos cheios do Espírito Santo. É uma questão de necessidade, irmãos, para nós que somos cristãos. Para nós que congregamos aqui na igreja. Nós precisamos buscar isso, ser cheio do Espírito Santo. A missão ela é impossível sem o poder e sem a ação do Espírito Santo. Não tem como você impactar pessoas, não tem como você transformar pessoas, porque isso vem de Deus, mas Deus usa pessoas aqui. Não tem como, se não for a ação do Espírito Santo na sua vida, para ministrar, para falar, para mexer. É necessário a ação do Espírito Santo. E não é fazer por fazer, como eu disse, ir por ir, porque isso não se trata de fazer por obrigação, mas é ser revestido para a missão. Nós precisamos estar revestidos. Muitos querem ser usados, mas ainda não foram cheios. Tem pessoas que têm boa vontade, tem pessoas que querem fazer. Às vezes você vê assim, gente, é espetacular a disposição de pessoas, de falar assim, eu quero fazer, conta comigo, vou movimentar e tal, mas ainda não foram cheios. Mas é necessário ela entender que tem um processo. Ser cheio do Espírito Santo, você tem que ter relacionamento com o Espírito Santo. Sabe, é você se dedicar no seu quarto, no seu secreto, no seu tempo a sós com Deus. É você pegar a Bíblia e ler com entendimento. É você orar, se derramar na presença de Deus e pedir a Ele, Deus, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu preciso disso. Irmãos, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela vai impactar. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela vai fazer a diferença no trabalho dela. É certeza que isso vai acontecer, porque é o que está fluindo dela.
É a relação, é a proximidade. Você já percebeu que quando você fica muito junto com a pessoa, você passa a fazer as coisas que ela faz? Você já percebeu que quando você convive demais com uma pessoa, você anda igual ela, você usa até as gírias que ela usa, você se comporta como ela, você pensa como ela? Assim, eu me lembro na minha adolescência, eu tinha os amigos e tal, e às vezes a gente andava junto e fazia algumas coisas, e conversava, e eu ouvia na escola, e eu chegava em casa falando, e às vezes minha mãe falou: de onde você tirou isso, menino? O que é isso? É porque eu estava andando com pessoas, e aí você anda e você vai aprendendo. Então você é o resultado das pessoas que você anda. Então quanto mais você anda, quanto mais você caminha, quanto mais próximo, mais parecido você fica. E agora você imagina se você traz essa realidade para a sua relação com Jesus, para a sua relação com o Espírito Santo, de você buscar a presença dEle. Jesus, o Senhor é o meu melhor amigo, aonde eu estiver, o Senhor está comigo. Todos os dias você se prostra diante dEle. Deus, eu quero o teu caráter em mim, a tua presença. Sabe, quando você pede, irmãos, daqui a pouco você vai agir como Jesus, você vai pensar como Jesus, você vai olhar como Jesus, mas isso leva tempo. Isso leva tempo. Quando eu falo que é necessário ser cheio do Espírito Santo, não é algo instantâneo, é algo que se adquire. Sabe, irmãos, tem mais de 20 anos que eu caminho com Deus, e eu vejo tanto que eu preciso melhorar, o quanto eu preciso crescer na minha intimidade com Deus. Sabe, todos os dias, todas as manhãs, nós vemos para cá, aqui para a igreja, abrimos a porta e se prostra aqui e fala: meu Deus, me ajuda, eu preciso ser melhor, eu preciso ser um homem melhor, um pai melhor, um marido melhor, um filho melhor. E nós buscamos, eu preciso estar com o Senhor, eu preciso aprender com o Senhor, e assim você vai crescendo em Deus. Mas você tem que ter constância. Não é igual aqueles amigos que aparecem, de repente some. Você conhece gente assim? Aparece e fala assim: meu filho do céu, onde você estava? Você sumiu. Aí de repente some. Tem pessoas que estão assim com Jesus. Vem, começa, porque está precisando de alguma coisa, está querendo passar em algum concurso, está precisando de um favor, de um milagre, sabe, que Deus abre uma porta de emprego, e vem: Senhor, faz um milagre em mim. Aí Jesus abraça ele, porque Jesus sempre de braços abertos, e começa a construir uma história, mas de repente essa pessoa some. Que amizade que é essa? Que relação que é essa? É uma relação na base do interesse? Alguém gosta de ser usado assim, de a pessoa se aproximar de você só como interesse, só para tirar o que você tem, enquanto você tem algo para oferecer? Que relação é essa? Nós não gostamos. E eu te pergunto, você acha que Jesus gosta? Então nós precisamos entender qual é o nível de relação que eu estou buscando com o Espírito Santo, com a presença de Deus. Como eu os trato, como eu carrego a presença de Deus comigo. Como está o meu testemunho? Então é isso. Você só pode dar aquilo que você tem. Tem como? Se você tem fogo, você vai incendiar por onde você passar, meu irmão. Mas se você não tem nada, você não vai espalhar nada. Você vai ser uma pessoa vazia. Mas o que você tem dentro de você, é isso que eu estou perguntando. Tem fogo aí, irmãos? Tem fogo dentro de você? Tem fogo ardendo no seu coração? Porque se tem, eu te garanto, você vai incendiar. Mas nós precisamos saber como está dentro de mim. Você pode ver que os discípulos, eles estavam trancados. Ficai em Jerusalém, até que do céu sejais revestidos de poder. Eles ficaram trancados, irmãos, até receber o Espírito Santo. E é assim, não é sair de qualquer jeito, mas é cheio do Espírito Santo. E por ter obedecido à voz do Senhor, irmãos, quando eles foram cheios do Espírito Santo, eles saíram e revolucionaram o mundo. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Alguém lá atrás teve que buscar o Espírito Santo para que isso aqui tivesse acontecendo. Nós somos o resultado disso. E lá na frente,
Será que vai gerar algum resultado a sua atitude, o seu comportamento? Será que você vai marcar alguém? Será que você vai impactar alguém? Será que você vai fazer parte da transformação, da mudança de alguém, de alguma família? Será que as pessoas vão poder olhar para você, cara, eu não tenho palavras para agradecer, por ter acreditado, por Deus ter usado a sua vida. Sabe, irmãos, isso para mim é o maior galardão. Isso para mim é que faz diferença. Eu pouco me importo se a pessoa vai falar, nossa, você prega bem, você fala bem, você age bem e tal. Irmãos, para mim o que importa é a pessoa que roubava e não rouba mais, mexia com droga e não mexe mais, uma família que estava destruída e agora está na presença de Deus. Isso é o que importa para nós. É para isso que nós vivemos, é para isso que nós pregamos, é para isso que nós falamos. Tem que ter um propósito, tem que ter um objetivo. Quando você faz uma célula, você tem que fazer ela com propósito. Qual é o propósito da célula? Qual é o propósito de você estar aqui no culto? Qual é o propósito de você fazer uma visita? Qual é o propósito de você fazer uma casa de paz? Você faz por fazer? Ou você depois abandona, já fiz, participei do projeto? Ou aí a família, não sei, sumiu. Mas sumiu. Então, como assim? Abandonou no meio do caminho? Então, irmãos, por isso que é necessário estar aqui como vocês estão hoje. Eu falo que a gente está na igreja, está ouvindo a palavra, sempre, nós estamos amolando o facão, irmãos. Nós estamos afiando o machado. Isso aqui é afiar o machado. Isso aqui é preparação. Sabe, quando nós nos sentamos na cadeira e ouvimos e alimentamos da palavra de Deus. É para serem preparados, é para serem cheios do Espírito Santo. E é isso, nós já podemos fazer a diferença. Não adianta você querer esperar a melhor hora. Para você ser cheio, precisa buscar agora. Comece uma relação firme com Jesus agora. Porque quem é cheio de verdade não se esconde, não foge. Mas sempre vai buscar, sabe, aquela presença maravilhosa que é a única que preenche todo o nosso ser. Então ide com poder, mas além de ir com poder, ide com amor. Ide com amor, ide com compaixão. Mateus capítulo 9, você vai ver ali para o verso 37, que os campos estão brancos, existe serviço demais, mas os trabalhadores são poucos que se levantam, são poucos que se posicionam, e nós temos vivido isso nesses últimos dias. Às vezes nós queremos contar com pessoas, gente, eu estou precisando de pessoas, meu Deus. Irmãos, isso não está só na igreja não, está lá fora, você precisa de pessoas para trabalhar, não tem. Hoje você anda na porta das empresas, está assim, contrata-se, está todo mundo contratando. Irmão, você fala assim, gente, não tem, quem que eu vou contratar? Aí você acha uma pessoa, você fala assim, não, então está tudo certo, vamos assinar a carteira. Não, se assinar minha carteira, eu vou perder meu benefício aí, não. Ah, então fica com o benefício. É assim. Então, irmãos, nós precisamos de gente que trabalha. A igreja aqui é muito bom. A gente tem um período que nós somos cuidados, nós somos acolhidos, abraçados. Mas tem um momento que a gente precisa andar com as próprias pernas. Tem um momento que a gente tem que sair do leitinho, dar um passo maior, sabe, assumir um pouquinho mais de responsabilidades. Sabe, Jesus, ele via a situação, ele agia. O chamado de Deus não é estático, ele é dinâmico, como eu falei. Jesus agia o tempo todo. Jesus, quando ele chega lá na multidão, a Bíblia diz que ele enche de compaixão e ele começa a agir, ele começa a curar os enfermos. Mas aí nós não, a gente sempre quer a parte mais fácil, que é o que os discípulos fizeram. Os discípulos falaram assim, Jesus, manda esse povo embora. Está escurecendo, está ficando tarde, manda embora e resolveu o problema, vamos dormir tranquilo, cada um na sua. Jesus falou assim, não, ninguém vai embora, nós vamos resolver, vocês mesmos podem dar de comer para eles. Mas como assim, Jesus, vou dar de comer para 5.000 pessoas? Isso, o que vocês têm? E aí Jesus fez um milagre. Irmãos, o que era mais fácil, mandar embora ou multiplicar os pães? Mandar embora. Mas Jesus estava ensinando aqui uma aula, não teórica, mas uma aula prática de que nós precisamos fazer alguma coisa.
Olha, num momento como esse, Jesus está dizendo para eles: vocês não podem fugir da responsabilidade. Vocês não podem esquivar, vocês não podem escolher aquilo simplesmente que é o mais fácil. O que vocês têm? Apresenta, porque pode ser que você não vai alimentar 5.000, mas se você alimentar 10, você já ajudou, você já cooperou. Você acha que é só aquele menino, às vezes, que tinha aquele pão guardado, irmãos? Você acha que não tinha mais gente, quem sabe, com pão ali guardadinho? Ele falou assim: eu? Que é isso aí? Meu pão não vai ser nada aqui, irmãos. Se falar, na nossa mão mesmo, não é nada, mas nas mãos de Jesus se torna tudo. Se torna suficiente não só para você, mas para quem está próximo de você. Quando nós entregamos na mão de Jesus os nossos recursos, tudo que nós temos, multiplica, transborda, acontece coisa que nem a ciência explica. Você fala: gente, o que está acontecendo? O milagre está fluindo, porque você colocou na mão daquele que confunde os homens. E é isso. Então, irmãos, para de ficar escolhendo as coisas mais fáceis, o caminho mais fácil. Para de ficar escolhendo o conveniente, porque é mais conveniente para você, é mais tranquilo para você. Aprenda. E aí, é uma mensagem para o jovem mesmo, irmãos, está mais do que na hora. Aprenda a assumir responsabilidades. Dentro da sua casa mesmo, assume responsabilidade dentro da sua casa. De ajudar no que acontece dentro da sua casa lá, para arrumar uma casa, para fazer alguma coisa, começa ali, porque dali depois, na hora que você chegar numa empresa, vai te ajudar bastante. Sabe, às vezes, irmãos, minha mãe me punha para fazer as coisas, eu ficava ali, mas hoje eu agradeço, porque ela me ensinou a assumir responsabilidade, meio que na marra, mas ajudou. Me ajudou a aplicar hoje nos meus filhos também. Eu falei: gente, o que é isso? Não morri, estou aqui, então agora é hora de aplicar. Então, nós precisamos aprender desde cedo a assumir responsabilidade. A geração de hoje precisa de jovens que enxerguem além de si mesmo, que pare de olhar somente para o seu próprio umbigo, que pare de olhar somente para os seus interesses, porque a gente está preocupado com o nosso. Se o meu estiver tudo bem, se eu estiver tudo bem, então está tudo certo. Pois é, mas o outro ali, está todo mundo passando necessidade, está todo mundo ali morrendo. Não, mas eu estou tudo bem. Então, irmãos, nós precisamos ter uma geração que tenha uma visão mais macro do que está acontecendo ao nosso redor. Olha o que está acontecendo, irmão. Como que é a sua oração? Olha o que está acontecendo na nossa cidade, irmãos. Olha quantos jovens têm morrido. Eu te pergunto, você está orando por isso? Sabe o que nós estamos fazendo, gente? Ou você só ora para aquilo que é para você? Que direção que está? Como que está a sua cabeça? Isso mexe com você? Isso te comove? Então a gente precisa sondar o nosso coração nesse aspecto. Porque, assim, a compaixão, ela te leva a agir. O amor, ele só é verdadeiro quando tem atitude. Só quando tem atitude, senão não é amor de verdade. E quantas pessoas às vezes estão precisando de uma palavra, estão precisando de um abraço, estão precisando de um sorriso, estão precisando de uma direção, e você tem isso. Às vezes fala: mas não tem obrigação. Não, tudo bem, irmãos, o bom samaritano também não tinha obrigação nenhuma, tinha? O bom samaritano tinha obrigação? Não, era um estrangeiro, nem era do povo dele. Mas aquele homem, ele se viu na obrigação. Aquele homem foi Jesus na vida dele. Aquele homem foi as mãos de Jesus, os pés de Jesus, o olhar de Jesus. Jesus se manifestou na vida daquele homem para abençoar outro. E é isso que eu estou falando para vocês. Nós precisamos ser as mãos de Jesus, os pés de Jesus, os olhos de Jesus. Jesus conta comigo e com você. O que ele fez na vida daquele homem é impagável. Irmãos, ele foi tão Jesus que ele fez tudo, levou para a hospedaria, cuidou dele, e ainda falou assim: eu voltarei, eu vou voltar. Jesus se manifestou ali. Como que trata uma pessoa, como que a gente deixa de olhar para os nossos próprios interesses, como foi um sacerdote, como foi um levita, que passou de largo, porque só enxergava os seus próprios interesses, os seus próprios compromissos. Porque assim é fácil demais, gente. Então, quantas pessoas à sua volta estão precisando? E você tem.
Quantas pessoas você conhece que estão perdidas, enquanto você está guardando a verdade dentro de si? E eu quero partir aqui para o final dessa palavra dizendo, primeiro eu falei, ide com poder, ide com amor, mas agora eu quero falar para você, ide com intensidade. E aí eu estou falando para o jovem, porque se tem alguém que precisa ter intensidade, é jovem, irmãos, é jovem. E aí nós precisamos despertar aqui, jovem, por favor, faça alguma coisa, por favor. Gente, me incomoda demais, porque eu fui jovem, eu ainda sou jovem, mas eu já fui mais jovem ainda. Irmãos, eu estava nesse lugar, aqui nessa igreja, eu nunca tive tanta experiência na minha vida como eu tive nesse lugar. Eu nunca vi tanto amor, tanto fogo de Deus num lugar como esse. Mas não é pelo quem estava aqui, mas isso é de cada um. Gente, a gente precisa, tem que fazer de novo, tem que queimar de novo. O amor, gente, nada se compara, nada segura um jovem determinado, nada segura um jovem decidido a andar com Cristo. Irmãos, eu me lembro de tantas células que acontecia aqui nessa igreja, nas casas, que depois se juntava aqui na rede, era algo extraordinário, tanto amor por Deus, passava horas aqui na presença de Deus. Eu lembro de pessoas que chegava uma pessoa nova, irmãos, dava briga. Não, ele vai para minha cela, não, é na minha, eu já chamei ele, não, sai daqui, eu já falei para você, eu vou conversar com o pastor Elton, eu já te falei, eu chamei ele para minha cela. Hoje a impressão que tem é que tem pessoas que chegam aqui, sentam e vai embora e ninguém aproximou. Por que esfriou tanto? Sabe, a gente precisa queimar de novo, é intensidade. Não estou falando sobre número de pessoas, porque aqui pode ter 2, 3 pessoas, mas que queimam por Jesus. Eu achei tão bonito a abordagem do Juliano aqui. Gente, eu queria pedir emprestado um pouquinho da sua gentileza, para que você pudesse vir à frente. Gente, eu falei, meu Deus. Eu me lembro que quando começava, se eu estiver mentindo, você pode me corrigir, Lu. Quando começava, hein, Hugo, o louvor. Vamos lá, galera! Era um turbilhão de adoração. E não estou falando, volto a dizer, nós estamos num número menor. E eu me lembro de um número como esse, mas de pessoas apaixonadas pelo Senhor. Que nada mais importava a não ser a presença de Deus. Pense sobre isso. Você pode. Deixa a chama acender. Deixa o fogo pegar. Se entrega. Intensidade, irmãos. A missão de Deus, ela exige proatividade espiritual. E ficar parado é negligência. Tudo que fica parado estraga. Água parada dá o quê? Dengue. Deixa um carro parado muito tempo, vai estragar. Fica parado você, vai adoecer. Um crente parado vai atrofiar, porque tudo que fica parado não dá certo. Nós precisamos movimentar. Nós temos uma palavra, nós temos uma direção, como diz em Romanos 10, que alguém precisa ir, alguém precisa pregar, alguém precisa ser enviado. E esse alguém pode ser você. Pode ser você, irmãos. Você tem uma identidade em Cristo, como diz 1 Pedro capítulo 2, verso 9. Sabe que nós somos geração eleita, sacerdócio real.
Você tem uma direção, você tem uma identidade, você tem a palavra, você tem a vida, mas você tem tudo isso para quê? Para se esconder? Não, para anunciar. É para anunciar, nós precisamos anunciar. Como diz Isaías capítulo 52, verso 7, que quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Aqui está falando de movimento, aqui está falando de caminhada, aqui está falando de prosseguir. Não está falando das intenções bonitas, mas está falando daqueles que se movem. Não adianta você ter uma intenção bonita, irmãos, nós precisamos nos mover. Paulo, ele não esperava ser chamado. Ele já sabia o que é certo, o que é errado, que tem gente esperando, porque ninguém me chamou, porque ninguém falou nada. Você já sabe o que tem que fazer, você já sabe o caminho, ele simplesmente ia. Você vê que esse homem, gente, muitas vezes aparentemente não tinha obrigação nenhuma, mas ele se sentia na obrigação, porque ai de mim se não pregar o evangelho de Deus, porque pesa em mim essa obrigação, porque hoje a minha vida, o meu viver é Cristo e o morrer é lucro. Essa foi uma decisão, esse foi um estilo de vida, essa era a visão dele relacionada à presença de Deus. Então, queridos, Deus não usa somente apenas aquelas pessoas que desejam, mas quem se dispõe com intensidade. Então, chega de desculpa, vamos parar de inventar desculpa. Nós precisamos ser maiores do que as nossas desculpas. O mundo está esperando por você, queridos. O mundo está esperando por você. Essa geração, ela já está cansada de discurso. Porque discurso, hoje você tem para tudo quanto é lado. Se você abre o seu Instagram, tem discurso, tem palavra. Você abre o YouTube, tem canal. Irmãos, está cheio de discurso. Mas essa geração, ela está ansiosa. É por demonstrações de fé, com obras. É sobre isso. Sabe por quê? Porque o ID, ele não se cumpre no conforto, ele se cumpre no movimento. É no movimento. Por isso que eu falei, dizer eis-me aqui, exige coragem, exige paixão, exige fé. A equipe de louvor pode subir. Às vezes você fala assim, mas eu preciso melhorar ainda, Dudu. Eu preciso ser um pouquinho melhor. Irmãos, não espere ser o melhor. Deus chama os dispostos, aqueles que querem de verdade. E o mundo, ele precisa do que você carrega. Ele precisa. Você é a resposta para essa geração. Sabe uma coisa que eu tenho visto assim, que paralisa muitas pessoas? É a preguiça. Você sabia que tem gente que não está aqui nessa noite porque estava com preguiça? Você sabia que tem pessoas que não oram porque tem preguiça? Você sabia que tem pessoas que não leem a Bíblia porque tem preguiça? Gente, isso é muito sério. Mas ninguém tem preguiça de passar horas no celular. Ninguém tem preguiça de ficar a madrugada inteira numa série. Ninguém tem preguiça de ir para um evento, para uma festa, ver os amigos e ficar lá o tempo todo. Engraçado que ninguém tem preguiça. Mas quando a gente fala, nossa, hoje eu estou numa preguiça hoje. Não, hoje eu estou. Gente, escuta o que eu vou dizer para vocês. A preguiça é inimiga do propósito. Projeta para mim aí, por gentileza, Provérbios capítulo 13, verso 4. Eu vou terminar com esse versículo. Olha lá. Os preguiçosos, eles desejam e nada consegue, mas os desejos do diligente são amplamente satisfeitos.
Então, irmãos, o que está mostrando para nós? Que o preguiçoso, ele até sonha, ele deseja, ele quer, mas ele não realiza, por causa da preguiça. Então, sonho sem esforço se torna o quê? Frustração. Mas eu quero te perguntar nessa noite, você tem sonho? Você tem sonho, igreja? Deixa eu perguntar, você tem sonho? Tem mesmo? Você tem sonho? Então trabalhe. Você tem projetos? Então trabalhe. Você quer ter uma família abençoada? Então trabalhe. Você quer ter uma profissão de excelência? Então trabalhe. Você quer conquistar, seja lá o que for, trabalhe. Porque a preguiça, irmãos, ela rouba oportunidades. Ela mata projetos que Deus mesmo colocou em nossas mãos. É a preguiça. Nós precisamos nos posicionar. Fique de pé, feche seus olhos. Sabe, vamos agora ter um momento com Deus. Nós vamos finalizar com um momento aqui de adoração. Mas é importante que você reflita em tudo que eu falei. E eu quero falar algo aqui para vocês. Não se sintam acanhados por conta disso. Não se sintam acanhados. Não se sintam obrigados. Até porque tudo que a gente vai fazer tem que ser de verdade. Mas se essa palavra que eu compartilhei, ela faz sentido para você, ou em algum ponto que eu toquei, mexeu com você, te despertou em algo, e você vê que precisa às vezes de um posicionamento, eu quero desafiar você a vir aqui na frente, só você nesse ponto aí que eu falei, tá? Se faz sentido para você, se fizer sentido, você pode vir aqui à frente que eu vou orar por você. Nós vamos orar, e nós vamos clamar aqui com louvor. Aleluia, glória a Deus. Obrigado, Jesus. Desperta. E eu quero dizer para vocês, essa palavra faz sentido primeiro para mim, eu me incluo, eu sou o primeiro, tá? Eu sou o primeiro a dizer: Senhor, eu preciso. Se eu todos os dias não pôr minha boca no pó e falar assim: Senhor, eu não sei para onde que eu vou, Senhor, queima, Senhor, eu estou frio, Senhor, eu estou desanimado, Senhor, eu preciso de Ti, eu não estou sentindo a Tua presença, eu tenho visto que eu tenho estado tão distante, sabe, mas eu quero queimar de novo, eu quero ter uma experiência com o Senhor. Não se importa com a pessoa que está do seu lado, irmãos, essa experiência é sua. Deixa Ele queimar, deixa Ele fazer, deixa Ele fluir aqui. O chamado de Deus, como eu falei, ele não é estático, ele é dinâmico. Você saiu do seu lugar e veio aqui na frente, porque você já está se movimentando. É isso, é sobre isso, é se movimentar, é de reconhecer, às vezes é de dizer como Isaías: ai de mim. Às vezes nessa noite você precisa dizer isso: ai de mim, eu estou com vergonha, porque eu sou um homem de impuros lábios, a minha mente é suja, a minha boca é suja, o meu olhar é sujo, os meus pés são sujos, as minhas mãos são sujas, eu preciso me purificar. É assim que começa. Às vezes é hoje, é nessa noite, é um novo tempo, é onde você tem a oportunidade de recomeçar, de fazer diferente. Mas deixa Ele fluir, deixa o Senhor fazer. Sinta a presença de Deus, é você e Ele. Eu não vou pôr a mão em ninguém, irmãos, é você e Deus, somos nós. Fala com Ele o que você quiser, deixa fluir dos seus lábios uma adoração verdadeira, uma oração que faz sentido, mas seja verdadeiro. Chega de hipocrisia, chega de mentira, chega de engano, seja verdadeiro. Para de viver de aparência, deixa Ele fazer. Aleluia. Eis aqui
outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor. Escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. E ao sentir o teu toque, por tua bondade, liberta o meu ser do calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. É isso, é na presença dEle, é se derramando, tudo sempre será para Ele. Outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor. Escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. E ao sentir o teu toque, por tua bondade, liberta o meu ser do calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor. O Senhor está nesse lugar. A presença do Senhor nesse lugar, ela é real. Ela é real. O Senhor é tudo que nós precisamos, Pai. Desperta a tua igreja. Desperta o teu povo. Desperta os jovens. Jovens que não negociam. Jovens que priorizam. Jovens apaixonados pelo Senhor. Jovens loucos pela presença do Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor fez nessa noite. Mas que não fique somente nessa noite. Mas que ao sairmos desse lugar, que possamos levar a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Nós estamos terminados. E que Deus te abençoe. Me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso.
Alice, aperta o